Muito boa tarde a todos neste nosso terceiro dia da Semana de Oração pelas Vocações. Hoje, ajudados pelo Marco e pela Cláudia, pelo João e pela Liliana e pela Filomena, somos convidados a lançar o nosso olhar sobre a vocação ao matrimónio. Como afirma o Papa Francisco na exortação apostólica Amoris Laetitia, o bem da família é decisivo para o futuro do mundo e da Igreja. E são inúmeras as análises feitas sobre o matrimónio e a família, sobre as suas dificuldades e desafios atuais. Porém, nada como escutarmos três belos testemunhos que nos ajudarão a redescobrir o matrimónio e a família, não como mera consequência ou causa natural, mas, sobretudo, como verdadeiro dom e vocação de Deus. Olá, eu sou a Liliana. Eu sou o João. E somos a família Rodrigues Leves. E vamos partilhar convosco a nossa vocação matrimonial. Nós fazíamos parte de grupos de jovens diferentes e na Quaresma de 2016 foi pedido a estes dois grupos que preparassem alguns encontros para a comunidade. Na preparação destes encontros ficamos no mesmo grupo de trabalho e a partir daí começamos a falar e conhecermos melhor, até que começamos a namorar em 13 de abril de 2016. Durante o nosso namoro, cada um de nós era ativo nas suas paróquias, eu na paróquia de Montenegro, a Liliana na paróquia da Sé, onde éramos catequistas, fazíamos parte dos grupos de jovens, assim como estávamos disponíveis para qualquer serviço que precisasse da nossa ajuda. Sempre nos questionamos em tom de brincadeira como é que seria um dia quando casássemos, em qual paróquia ficávamos, e claro que cada um puxava pela sua, longe de imaginar que o dia do casamento podia estar mais perto do que aquilo que pensávamos. Ao fim de um ano de namoro, sentimos a necessidade de pensar no futuro e no que queríamos para a nossa vida, até que surge o tema do casamento. Muitas foram as dúvidas, se seria o passo certo que devíamos tomar, se estávamos preparados para ele, e a estas juntaram-se também outras questões relacionadas com a parte financeira e até o sítio onde é que nós poderíamos depois vir a morar. Mas com a oração e com algumas pessoas que Deus foi colocando no nosso caminho, isto tudo fez com que nós conseguíssemos então perceber o que é que Deus queria para nós e decidimos arriscar porque sentimos também esse chamamento para então iniciar esta grande aventura que é o matrimónio. Para nós nunca esteve em causa casar sem ser pela Igreja, por toda a caminhada que tínhamos, por toda a que queremos continuar a fazer, e sempre com a consciência do que mais do que um compromisso entre os dois seria um compromisso a três. Também foi de grande ajuda ter participado no curso de preparação para o matrimónio, porque foram abordados vários temas que nos ajudaram a perceber que estávamos no caminho certo. O dia escolhido então foi o dia 16 de junho de 2018, que pelo menos para nós foi um dia de sonho. Depois do casamento ficamos a morar em Montenegro e combinamos que para nenhum ficar chateado, que a nossa paróquia, enquanto família, seria a paróquia da nossa área de residência. Porque, como uma nova família cristã que estávamos a iniciar, nunca foi opção deixarmos de ser ativos numa paróquia e assim passamos a viver a nossa fé, a participar na Eucaristia em conjunto e em comunidade. No entanto, mantive sempre a esperança de regressar à minha paróquia inicial, que era a Sé de Faro. E assim foi. Em setembro de 2018, mudei-me para a paróquia de Montenegro e aí continuei o meu serviço enquanto catequista, uma vez que já era algo que eu fazia já há algum tempo na Sé. Como o Senhor sempre ouviu as preces da Liliana e até lhe deu um bom marido, também arranjou maneira dela voltar para a Sé mais depressa do que novamente imaginávamos. E então, em setembro de 2019, foi a minha vez de deixar a paróquia de Montenegro e passar a contribuir como catequista na paróquia de Nossa Senhora da Assunção, mais conhecida por Sé de Faro. Muito bem.
Desafiamos todos os jovens que ponderem dar o passo à frente em relação ao matrimónio para não terem medo e para arriscar. Porque esta aventura tem sido um longo caminho, repleto de coisas boas, de aprendizagem e de cedências de ambas as partes, que nos fazem crescer no amor e na fé. Também existem alguns momentos menos bons. Nem sempre isto é fácil, mas com a oração e com a confiança em Deus tudo é possível ultrapassar. Nessas alturas temos presentes duas frases que nos foram ditas na homilia do nosso casamento. A primeira, de que a nossa vida deve ser uma proclamação viva, real e visível de que o amor jamais passará, porque estamos em cada dia das nossas vidas disponíveis e abertos para tudo esperar, suportar e desculpar. E a segunda, de que eu só vou ser feliz se fizer o outro feliz, porque cada um de nós é um dom de Deus para o outro. Sejam felizes. Olá a todos, Eu sou a Cláudia, eu sou o Marco. sou natural de Beja, mas resido no Algarve há 30 anos e tenho 42 anos de idade. Eu sou algarvio de Gema e também tenho 42 anos de idade. Conhecemos há cerca de 25 anos atrás, quando frequentávamos a escola secundária de Silos. A nossa entrada na faculdade ditou vosso parões fisicamente, mas não impediu que iniciássemos o nosso namoro numa bonita tarde de verão, em agosto, à beira-mar. Depois de alguns anos de namoro, não obstante termos caminhadas diferentes e intermitentes, casámos em setembro de 2005 na igreja de São José de Ferreiras. Temos duas filhas, uma com 11 e outra com 8 anos de idade. A conclusão que chegámos ao olhar para trás é a de que temos incomparavelmente muitos mais motivos de gratidão e de louvor para manifestar a Deus do que ocasiões nas quais nos sentimos menos acompanhados. Constatamos esta realidade quando nos lembramos da família que o Senhor nos deu e que nos permitiu construir. Como prova da nossa gratidão ao Senhor, temos procurado, na medida do possível, tentar pôr em prática aquilo que Ele nos pediu no dia do nosso matrimónio. Naquele dia, Ele pediu-nos que fôssemos uma verdadeira família cristã. Alguém que tivesse o olhar permanentemente fixo em Cristo. Alguém que formasse uma verdadeira comunidade de pessoas, onde o amor se tornasse fecundo. Alguém que se preocupasse com a participação no desenvolvimento da sociedade. Alguém que se preocupasse com a participação na vida e na missão da Igreja. Durante o nosso namoro, é justo reconhecê-lo, a consciência da presença de Jesus na nossa relação foi praticamente inexistente. Ainda assim, sem ter consciência disso, respondemos sim ao chamamento, à chamada gratuita que Ele nos fez. Primeiro com a participação na preparação de noivos para o matrimónio, depois com a participação na catequese de adultos e mais tarde num cursilho de cristandade, demos-nos conta que não estávamos sozinhos. Percebemos que o nosso amor, que nasceu naturalmente, não aconteceu por acaso. Este amor que nos une foi, na verdade, pensado e querido por Deus. Na Bíblia encontramos a expressão serão os dois uma só carne. A verdadeira unidade deverá ser um projeto a construir com a graça de Jesus Cristo, que, repetimos, purifica e solidifica o amor que une os esposos, ou como diz o Papa Francisco, os corajosos. Mas alimenta-se também do esforço do casal, que se deve traduzir na compreensão, no acolhimento incondicional e no respeito pelas diferenças mútuas. O casamento deve ser uma festa, não só de beijos e de abraços, e graças a Deus também o é, mas essencialmente e acima de tudo, deve ser uma festa do perdão. Importa termos presente que é no pedir e dar perdão, quando caímos, que o nosso amor também se fortalece. O matrimónio é como uma fogueira que tem que ser constantemente alimentada, com gestos de amor e de perdão, por parte de cada um dos esposos. Não como uma obrigação, mas como uma necessidade. E acreditem que isso não implica grandes esforços.
O amor e o perdão fazem-se e alimentam-se de pequenas coisas. E desenganem-se aqueles que pensam que temos a família perfeita, onde a comunicação flui e onde todos se entendem às mil maravilhas. Felizmente, até à data, graças a Deus, temos tido a lucidez de entender que não há crescimento sem crise e que aquilo que não nos separa torna-nos mais fortes. Assumir que Jesus Cristo é alguém presente na nossa relação tem-nos ajudado verdadeiramente. Nele reconhecemos alguém que nos ensina e nos ajuda a perseverar todos os dias. Alguém que purifica e solidifica o amor que nos une. Como? Através dos sacramentos e da oração. Ambos sabemos que a oração não transforma Deus, mas sim aqueles que oram. Ambos reconhecemos na oração em casal uma arma potente e eficaz que nos ajuda nas quedas, nos desânimos e nas aflições. Ou seja, é um verdadeiro meio de construção, de paz e de perdão na nossa relação. Sabemos que todo o casal deve ter uma vida espiritual partilhada, vivida em conjunto, onde os dois são o suporte um do outro, procurando não apenas viver juntos, mas ser um só. E disso ter consciência para saborear e fazer crescer esta unidade espiritual. Por outro lado, é justo reconhecer que a nossa espiritualidade conjugal também tem sido alimentada por momentos únicos de oração que conseguimos fazer envolvendo as nossas filhas. Por último, temos procurado estender esta comunhão, esta partilha, também a outros foros da nossa vida. Não há nenhuma decisão relevante do foro profissional, financeiro ou relacionado com a educação das nossas filhas que não seja analisada, meditada e, sobretudo, rezada entre nós os dois. Para concluir, neste tempo de confinamento ímpar na nossa história, gostaríamos de desafiar todas as famílias a redescobrirem a beleza da vida familiar e dos filhos como dom de Deus. Gostaríamos de recordar os valores que se vivem na família e que, por seu intermédio, devem estender-se a toda a sociedade. Às empresas, aos serviços públicos, às escolas, aos hospitais, às coletividades e às comunidades eclesiais. Lembrem-se que é na família que vivemos o amor gratuito. É na família que cada membro é amado e acolhido como ser único e irrepetível. É na família que testemunhamos a solidariedade espontânea. É na família que se exerce a autoridade como serviço. É na família que se aprende a valorizar o doente e o idoso. É na família que se alia a tradição e a inovação. É na família que reconhecemos a unidade e complementaridade das dimensões masculina e feminina. É na família que se cultiva a fidelidade e o compromisso. Enquanto cristãos, nós temos o direito e também temos o dever de viver a nossa vida em casal de forma a que ela transborde de alegria e de felicidade, a fim de que seja contagiante para quem nos rodeia, para os filhos, para os nossos familiares, para os nossos vizinhos, para os nossos amigos, para os colegas de trabalho, em suma, para todos aqueles que se relacionam connosco. Olá. Pediram-me para colaborar nesta Semana das Vocações, como a várias outras pessoas, nomeadamente no meu caso, falando sobre o sacramento do matrimónio, que foi realmente a minha vocação familiar, a que Deus me deu. Acontece que neste momento já sou viúva, há cerca de 13 anos, quase. Casei muito jovem, com 19 anos apenas, e tive que ter autorização dos pais para isso, porque a idade, a maior idade era apenas aos 21 anos, e eu tinha a certeza que, se não casasse por igreja,
os meus pais não me dariam autorização para casar. Isto porque o meu marido não era praticante, era batizado para entrar na escola, como ele costumava dizer, portanto não tinha qualquer inserção. A verdade é que ele fez um pacto com o nosso pároco, que foi quem nos casou, que posso chamar antenupcial, porque se comprometeu a duas coisas: a respeitar a fé da mulher e a respeitar, a concordar que os filhos que viessem fossem educados na fé da mãe. E ele cumpriu isso religiosamente. Não ia à missa, não tinha inserção nenhuma eclesial, mas não faltava, por exemplo, às festas dos filhos na sua caminhada de fé. A nossa vida foi relativamente feliz, não tive grandes problemas, embora sempre houvesse, naturalmente, como acontece em todas as famílias, mas a determinada altura tivemos que fugir da guerra em Angola, viemos para Portugal, os meus pais também, mas era a terra deles, ao passo que o meu marido, por exemplo, nem sequer conhecia a terra que tinha sido a origem dos pais dele também. E, portanto, foi uma situação difícil, vivemos em vários sítios, tivemos que reconstruir a vida toda. Entretanto, já tinha 2 filhos, depois nasceu o terceiro cá em Portugal. E, a determinada altura, o meu filho mais velho morreu drasticamente, num desastre. Isso abalou-nos bastante, como é bom de ver, e a seguir, pouco tempo depois, a minha mãe, aliás, pouco tempo antes da morte do Nuno, a minha mãe, que vivia comigo, mudou de religião, e quando o Nuno faleceu também já tinha falecido. E isso fez-me abalar bastante a minha fé. O meu marido tinha um distanciamento respeitoso, mas não era o mesmo comigo, porque eu tinha que equilibrar a situação, respeitando-a em absoluto e respeitando o crescimento dos filhos, no sentido de seguirem a educação que eu lhes dava, que o pai aceitava, mas que não tinha participação ativa, e respeitarem também a avó. Neste equilíbrio de corda bamba, um bocadinho difícil, nas situações difíceis, mesmo muito difíceis, sempre estava aos pés de Jesus e com ele e com a sua palavra encontrava o equilíbrio. Sei lá, por exemplo, quando ficava aflita porque queria que eles tivessem uma educação cristã boa e não sabia se era possível, se estava assim a terem, enfim, descobri o Salmo 127. Realmente, se não for Deus a construir, em vão constroem os construtores. Quando, por exemplo, estava muito aflita, muito angustiada, porque o meu marido, pronto, era muito bom, mas não tinha inserção nenhuma, etc., na fé, descobri a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7, e apliquei no meu coração, por analogia, aquela prerrogativa paulina: o marido pode santificar a mulher ou vice-versa, a nós, ao nosso caso. Por isso, eu acho que todas as vocações têm uma missão. E há que ser corajosos, como diz o Papa, e entregarmos-nos completamente nas mãos de Deus. Nem sempre é fácil, mas é seguro que Ele está presente na vida e está presente em todos os sacramentos, também no sacramento do matrimónio.